Irmãos, vamos voltar ao nosso texto e nós estamos, obviamente, ainda em Mateus capítulo 24. Em breve vamos passar para o 25, está bem? Portanto, fiquem tranquilos. Agora, deixem-me só iniciar, peço que abram em Mateus capítulo 24, ainda lá voltaremos, e gostava de, inicialmente, lembrar uma história que aconteceu connosco na altura em que nós estávamos para iniciar o nosso ministério cristão. Deus nos deu a possibilidade de nós termos que escolher entre 7 possibilidades de ministério. E então não era fácil escolher entre 7 possibilidades de ministério cristão. E lembro-me que uma das possibilidades que existia, um grupo de igrejas que tinha vindo para Portugal, uma missão, uma entidade missionária que tinha vindo dos Estados Unidos para Portugal, e eles estavam a fazer um excelente trabalho, a tentar de alguma forma abrir muitas igrejas, e vieram falar connosco. Uma das possibilidades era nós irmos trabalhar com eles, e só nos puseram 2 condições. Não foi por isso que nós não aceitámos o desafio, mas 2 condições. Uma delas era ensinar o pré-milenismo, ok? E a outra era não beber álcool. Então, qual vocês acham que era a mais difícil? Era um grupo de irmãos excelentes, mas de facto, como sabem, esta questão do não beber álcool, todos nós conhecemos o espaço evangélico, sabemos que nos Estados Unidos os nossos irmãos não apreciam muito esta ideia da cultura portuguesa, e portanto essa era uma das condições. Não foi por isso que nós não aceitamos, não é? Também não foi por causa de ensinar o pré-milenismo ou o pós-milenismo, fosse o que fosse, não é? Realmente não sentimos que Deus nos estivesse a conduzir. Mas, meus irmãos, eu trago este assunto para dizer o seguinte: às vezes, enquanto eu tenho estado a pregar estes sermões, há vários irmãos que, noutros lugares, e até na nossa própria igreja, têm tido a oportunidade de ouvir através das redes, não é? E às vezes há pessoas que estão do outro lado, e quando se ouve falar sobre a segunda vinda de Cristo, as pessoas querem ouvir aquilo que na verdade eles acham que é, certo? Porque são pessoas mais informadas, que normalmente escolhem uma linha de orientação escatológica e querem ouvir aquilo que na verdade o pregador diz. Só que sabem uma coisa, eu continuo convencido, depois de rever durante muitas horas outra vez este ensinamento sobre as últimas coisas, cada vez estou mais convencido que ninguém pode dizer que a volta de Cristo vai ser assim ou assado. Não vale a pena citar as várias escolas, não é, sobre este assunto. Mas ninguém pode. E cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu mais me convenço: Senhor, Tu quiseste que fosse mesmo assim, que era para nenhum de nós achar que a coisa acontece exatamente assim. É por isso que Jesus usou aquela ilustração que está neste texto. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão vinha, o que é que nós íamos fazer? Se vocês recebessem a notícia, ou se eu recebesse a notícia lá em minha casa, que o ladrão vinha às 3 horas da madrugada, o que eu fazia, podem ter a certeza, era pôr o despertador para 10 minutos antes, certo? Preparava as coisas e aí estava eu à espera do ladrão, não é? Jesus explicou isso. Para quê? Para que nós percebamos que nenhum de nós verdadeiramente entende aquilo que é o conteúdo escatológico a respeito das últimas coisas. Nós podemos adotar uma ou outra linha de orientação, mas, meus irmãos, se nós soubermos efetivamente como é que vai ser, perdia-se aquilo que é o grande desafio das Escrituras e que o Senhor Jesus nos faz: estejam vigilantes. E iremos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, para me deixar tranquilo, eu estou a estudar de novo Mateus capítulo 24, até porque naquela altura, quando eu estudei este assunto a primeira vez lá na escola bíblica, os professores têm sempre uma linha de orientação e normalmente nós temos a tendência de quê? Não é? Seguir a linha de orientação dos nossos professores. É assim em muitas coisas, não é? Mas sabem, cada vez que eu estudo este assunto, eu mais me convenço que na verdade o Senhor Jesus quis que todos nós pensássemos coisas diferentes para que ninguém diga: eu tenho a certeza de como é que vai ser. Porque aí nós ficaríamos distraídos em relação àquilo que é a importância destas coisas.
Voltarei. Mateus capítulo 24, vamos lá outra vez. Sabem, na verdade, Mateus 24 e 25 é este sermão profético que o Senhor Jesus, na verdade, ensinou, e ele surge na sequência de quê? De uma visita que o Senhor Jesus faz ao templo lá em Jerusalém. E essa visita que Jesus faz terá sido provavelmente a última visita que ele faz ao templo lá em Jerusalém, e ele está com os seus discípulos chamam-lhe a atenção para aquilo que é a beleza, aquilo que é a arte, aquilo que é a surpresa de um edifício daquela natureza. E sabem que o Senhor Jesus, no versículo 2 do capítulo 24, proferiu estas palavras: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E esta afirmação do Senhor Jesus suscitou 3 perguntas. E eu acho que foram 3 perguntas. Outra vez aqui, há alguns que dizem que foram 2, porque a última tem a linha A e a linha B. Irmãos, não liguem a isso. São 3 questões que levantaram estas dúvidas acerca dos discípulos. A primeira foi: quando é que sucederão estas coisas? A segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? E depois, a terceira pergunta para mim é: que sinal haverá do fim do mundo? A grande questão que se coloca é: será que o Senhor Jesus vai responder diretamente às perguntas dos seus discípulos? É normal nele não deixar ninguém pendurado, não é? É normal no Senhor Jesus responder até mesmo àquele ser mais pequeno que lhe perguntasse alguma coisa. Jesus sempre tinha uma resposta para dar, ele não deixava os corações vazios. E por isso eu creio que Jesus, em 24 e 25 de Mateus, ele vai respondendo às perguntas dos seus discípulos. Vamos à primeira. Quando sucederão estas coisas? Qual é a resposta que Jesus dá? Ele responde começando no versículo 4 ao verso 26. Jesus responde a esta pergunta: quando é que estas coisas acontecerão? Com aquilo que é a indicação futura acerca da destruição de Jerusalém. Quando virdes isto a acontecer, não é? Quando Jerusalém começar a ficar sitiada, então ficam certos de que estas coisas sucederão. Porque ele tinha dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando os irmãos olham para o texto, a partir do verso 4, do capítulo 24, diz: ele mesmo respondeu: vede que ninguém vos engane. E daí para baixo, até ao verso 26, que termina com estas palavras: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Para mim, na análise que faço do texto, a primeira resposta que Jesus dá à primeira pergunta é exatamente esta. Isto é, alguma coisa que aconteceria anos depois, cerca de 35 anos depois, aquilo que aconteceu, Jesus estava a profetizar acerca da destruição de Jerusalém. Eu não vou falar muito sobre isto porque já falámos um pouco. Do verso 4 ao verso 14, meus irmãos, sabem o que acontece? Para mim, Jesus está a fazer uma espécie de sinopse dos acontecimentos futuros. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Estes primeiros versículos do 4 a 14 encaixam-se em cada etapa da história. Por exemplo, os irmãos veem que sempre houve guerras, sempre houve situações em que nação contra nação se levantou, sempre houve pessoas atribuladas, sempre houve pessoas a odiarem-se umas às outras, mesmo por causa do nome de Cristo. Levantaram-se falsos profetas que enganaram muita gente, a iniquidade tem-se multiplicado, o amor de muitos tem esfriado, etc, etc. E o Evangelho tem sido pregado em todo o mundo. O que é que eu olho aqui neste texto? Estes primeiros versículos, Jesus está a fazer uma sinopse, isto é, ele está a tentar de alguma forma incluir dentro deste texto aquilo que é comum a cada etapa da era escatológica. Faz sentido? Isto é, isto que está aqui não aconteceu só antes, no tempo ou antes da destruição de Jerusalém. Estas coisas acontecerão o estágio seguinte depois da destruição de Jerusalém e acontecerão também na resposta à última pergunta: quando será o fim do mundo? Isto é, eu acho que Jesus está no início a tentar dizer: olha, guerras, ódio entre as pessoas, o Evangelho será pregado em todo o mundo, isto vai acontecer até ao fim. E a partir depois do verso 15 ao verso 26, Jesus então explica como é que vão ser as coisas em relação àquilo que é a destruição de Jerusalém.
e fala de um aspecto que é a tribulação. Reparem, os irmãos olharem para a vossa Bíblia, encontram acima do verso 15 uma indicação que tem as passagens paralelas e, se não é diferente da minha, diz lá a grande tribulação. Não é isso que lá diz? Nas vossas Bíblias? Se não diz isso, diz algo semelhante. Os irmãos saibam que este texto não faz parte do texto original, esta frase. Ela é acrescentada no entendimento de quem fez a divisão destes versículos. O que significa para mim que sabem que esta tribulação não é aquela tribulação que normalmente se diz acerca da igreja. Está a falar da tribulação pelo qual os israelitas passaram naquele momento da queda de Jerusalém. A Bíblia fala da grande tribulação? Fala, mas não aqui, no meu ponto de vista. Esta tribulação é a tribulação que se deu com os acontecimentos que aconteceram no momento em que a própria nação de Israel ficou sujeita a todo aquele ambiente que aconteceu lá em Jerusalém. Vamos avançar. Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Como é que Jesus respondeu? Ele falou do arrebatamento dos salvos. E agora, verso 27. Leiam comigo o verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O que é que estamos a ver aqui? Estamos a ver um momento em que o Senhor Jesus, já depois da destruição de Jerusalém, depois da resposta à primeira pergunta, ele responde à outra: que sinal haverá da tua vinda? O Senhor Jesus tinha explicado aos seus discípulos que ele iria partir, mas voltaria. E por isso os seus discípulos ligavam este momento de regresso a algum acontecimento importante que a história daria. E por isso Jesus está a responder a isso. Na verdade, o que acontece no arrebatamento, e vamos falar um pouco mais sobre isso, é que os santos que estão mortos vão ser ressuscitados e os santos que estão vivos vão ser transformados. Paulo explica isto de uma forma melhor. A referência é feita aqui de uma forma breve por Jesus. Reparem o que é dito, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E agora o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e da outra extremidade dos céus. Okay? Chama-se isto a primeira ressurreição. Sabem que quando falamos das últimas coisas há duas ressurreições e esta é a primeira. É quando efetivamente os salvos que estão mortos serão ressuscitados e aqueles que estão vivos serão transformados e vão encontrar-se com o Senhor Jesus, que reparem, o texto está a dizer que ele vem sobre as nuvens, não vem que ele diz para estar na terra, não é ainda. Ele vem sobre as nuvens e levará os escolhidos. Depois disto dar-se-á o reino milenar, o chamado reino dos 1000 anos, que nós não sabemos ao certo se são 1000 anos ou não são, aí não importa. O que é que vai acontecer nesta altura? Dá-se o cumprimento das profecias sobre Israel, haverá um reino de justiça e paz na terra, a igreja está presente e Israel está presente. E no intervalo destas duas coisas, o que é que acontece? Dá-se a chamada tribulação. Mas reparem, neste momento de tribulação a igreja não está presente, o que é curioso, está ausente. Porque ela foi levada no arrebatamento para o céu. Agora, reparem, aquilo que aparece ali em círculo quer dizer que não está no texto de Mateus 24 e 25. Está noutro texto das Escrituras. Por isso, quando nós analisamos o texto, é bom que nós sejamos justos para com o texto. Porque quando nós analisamos o texto, o Senhor não falou aqui em Mateus 24, 25, do seu reino milenar.
Ele falou do arrebatamento dos santos, ok? É uma nota que nós iremos lá depois. Deixa-me correr para a última resposta. Que sinal haverá do fim do mundo? A vinda do Filho do Homem. Agora notem. Corram rápido para Mateus, capítulo 25, verso 31. Não esqueçam que o sermão profético é 24 e 25. Está bem? Reparem o que é que diz o verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E o texto continua. Este é o momento depois do reino milenar. Naquele momento em que Jesus virá definitivamente para julgar os vivos e os mortos. Okay? Reparem, qual é a minha preocupação enquanto estudante honesto das Escrituras que não sabe tudo, nem sequer sabe nada? É porque o texto que nós temos diante de nós, que são palavras do próprio Senhor Jesus, no meu ponto de vista, precisam de ser olhadas com algum critério, com alguma justiça. Não faz sentido nós estarmos a dizer aquilo que o texto não diz. O texto pode dizer noutras partes das Escrituras, mas Jesus não disse. O que Mateus 24, 25 nos está a dizer é que Jesus está a responder àquelas perguntas que os seus discípulos fizeram e ele responde de uma forma cabal, sem deixar pendurados os seus discípulos. Ele está a dizer que a vinda do Filho do Homem, nele vai sentar-se no trono glorioso, ele vai julgar finalmente a todos e ele vai designar uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Não sei se estão a acompanhar a linha de raciocínio aqui. No verso 27 nós encontramos uma indicação perfeita. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O verso 27 inicia este estágio em que o Senhor Jesus vem para efetivamente levar aqueles que são seus. Vamos olhar mais à frente, porque o texto diz no verso 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, portanto está a falar dos dias da tribulação anterior, que é uma tribulação associada àquilo que é a queda de Jerusalém. O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Quem vai ler alguma coisa sobre a descrição daquilo que aconteceu em Jerusalém no tempo em que Jerusalém foi conquistada, a descrição é assustadora. Assustadora. Portanto, o que Jesus está a dizer aqui, outros, como Joséfo, o grande historiador do primeiro século, ele explica de uma forma clara aquilo que aconteceu naquele tempo e foi um horror perfeito. Algumas coisas que lemos até nos deixam altamente chocados. Algumas pessoas lá em Jerusalém que estavam sitiadas tiveram que matar os seus próprios filhos para ter que comer. A situação foi difícil. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Haverá manifestações escatológicas que vão ser associadas quando o Senhor Jesus vier à terra sobre as nuvens para levar aqueles que são seus. No céu aparecerá o sinal do Filho do Homem. Nós todos vamos vê-lo, sem dúvida nenhuma. Alguns que dizem que o arrebatamento dos salvos vai dar-se de uma forma tão rápida que quase ninguém vai perceber. Eu não creio nisso.
Eu creio que, aliás, existe um filme por aí que, independentemente da posição escatológica que ele toma, lembram-se do filme Deixados para Trás, não é? Esse filme mostra de uma forma clara como será de repente, imaginando que, por exemplo, alguém está neste momento com a responsabilidade de ser um condutor da Uber, e imaginem de repente dar-se o arrebatamento, o que é que vai acontecer, não é? A pessoa é levada e o que é que acontece ao carro, o que é que acontece à pessoa que vai à sua volta. Portanto, não me parece que o regresso de Cristo à Terra para levar a sua igreja seja assim tão silenciosa. Toda a gente vai perceber isso de uma forma clara, não é? No céu aparecerá este sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e ele virá com poder sobre as nuvens. O arrebatamento dos santos, como é que vai ser? Olha o verso 31 que já lemos. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que eles percorram os 4 cantos da terra e levem consigo aqueles que são seus. Uns serão levados e outros deixados. Olha o verso 40 e o verso 41. Há alguns que não gostam deste versículo. Diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado ao outro. As 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada à outra. O Senhor Jesus usa esta ilustração para dizer o quê? Para dizer que isso vai ser semelhante àquilo que aconteceu nos dias de Noé. Vejam o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus usa aquele momento do tempo de Noé para ilustrar o que vai acontecer quando ele voltar. E às vezes alguns pregadores, estudiosos, escritores, seguindo uma determinada orientação, dizem que este momento, quem vai ser levado vai ser o salvo, o santo, e quem vai ser deixado na terra vai ser o ímpio. Eu não estou assim tão certo disso, e vou-vos explicar porquê. Não faria sentido Jesus dar a ilustração de Noé, dos tempos de Noé, se as coisas fossem assim. Porque sabe o que aconteceu? Nos tempos de Noé, quem ficou foi o salvo, quem foi foram os ímpios. Às vezes nós temos que respeitar o texto. E se o Senhor Jesus disse que aquele momento vai ser como nos tempos de Noé, eu fico a perguntar-me a mim mesmo, espera aí, então, mas nos tempos de Noé, quem ficou foi quem ficou na arca. Os outros foram. Qual é a pergunta que isto me suscita? Serás levado ou deixado? É porque, sabem, eu também não quero ler a literatura evangélica que anda por aí para me trazer conforto à alma e dizer-me assim: sim, fica tranquilo que quando o Senhor Jesus vier, se tu estiveres vivo, tu serás levado. E eu fico com esta determinação no meu coração e penso assim: ó Senhor, independentemente de como é que eu esteja, olha, tu vais-me levar, que bom. Eu até posso estar a fazer uma grande asneira, mas eu vou ser levado, etc, etc. Isso, no meu ponto de vista, é fazer reduzir aquilo que é a seriedade da santidade cristã nas nossas próprias vidas. Por isso, eu também não entro de uma forma fácil por aí. Porque eu tenho sempre que perguntar a mim mesmo: estarei eu em condições de ser levado ou não? Com isto, eu quero apenas desafiar o vosso coração como desafio o meu. Eu não estou aqui a dizer que quem pensa diferente está certo ou está errado e eu é que estou certo. O que eu estou a dizer é que o texto deve nos fazer pensar. Porque senão, nós então estamos a ser guiados por uma linha de orientação escatológica que não nos faz pensar. Nós temos que trazer para dentro dos nossos próprios corações a pergunta: se Jesus efetivamente me disse que eu devia de estar preparado, se Jesus me desafia a eu estar atento, alerta, vigilante, que sentido é que faz? De repente,
eu sou elevado ao céu. Que bom. Mas Jesus está-me a dizer, Theo, vigia. Espero que estejas preparado para quando eu voltar. Então parece que a coisa é bem mais séria do que simplesmente eu receber uma espécie de troféu de que de repente sou levado com o Senhor Jesus lá para os lugares eternos. Eu não estou a dizer com isto que estou a criar uma nova linha de orientação escatológica. Estou a dizer que eu gosto de respeitar o desafio que o texto me faz. E o desafio está-nos a colocar, o texto está-nos a colocar um grande desafio. Sabem que daqui para a frente, se repararem, o Senhor Jesus conta uma série de parábolas. E no próximo domingo nós vamos analisar estas parábolas. Porque Jesus interrompe aqui este momento para contar uma série de parábolas e depois pega, mais à frente no capítulo 25, para falar do fim do mundo. Isto significa o quê? Significa que neste momento, neste interim, enquanto esperamos o seu regresso para levar a sua igreja, ele diz como é que nós devemos andar. E por isso dá-nos uma série de parábolas a falar-nos acerca da necessidade que nós temos de estar vigilantes, de servir, etc, etc. Próximo domingo vamos analisar essas parábolas. Porquê é que o Senhor Jesus parou a narrativa aqui para nos dar uma série de parábolas e depois pega outra vez na resposta última que ele estava a dar aos seus discípulos? Isto são só parábolas? Foi só para encher o discurso do sermão profético e alongá-lo? Eu acho que não. Eu acho que cada parábola que Jesus conta tem a ver diretamente com algum tipo de implicação na nossa própria vida. Sabem que nós estamos a viver o momento da graça do Senhor, a chamada dispensação da graça. O momento em que a pregação do Evangelho é pregada, pecadores são salvos, o reino se alarga, a igreja multiplica-se, etc, etc. E vai haver um período que se chama a Grande Tribulação, que é um período de 7 anos. Lembro-vos ter falado da 70ª semana de Daniel? Alguns já ouviram falar sobre isso? Aquela última semana que se pensa que são de 7 anos. Alguns pensam que a meio dos 3 anos e meio vai haver ali uma altura em que, e já ouviram falar da chamada pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não liguem muito a essas coisas, mas pronto, há quem escreva sobre isso. Há pessoas que acham que Jesus vai voltar no início da tribulação, há uns que pensam que vem a meio, outros pensam que vem no fim. Enfim, olha, se quiserem, busquem mais sobre isso. Mas este é o quadro e nós não podemos negá-lo. E depois dar-se-á o harpazo, o arrebatamento. O que é que quer dizer arrebatamento? Arrebatamento significa tirar com violência, significa levar de repente, significa arrancar. Isto quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus vai arrancar de repente a sua igreja da terra. Isso nós não podemos negar. Agora, a grande pergunta que se coloca é quando? Será no início, no meio ou depois? Eu deixo essa pergunta para vocês a responderem. Porque eu pessoalmente não quero responder a ela, porque não sei. Eu acho que... Mas o texto, para ser respeitado, nós temos que admitir o seguinte, que nós não sabemos exatamente como é. Nós achamos que... Mas a liberdade que os textos escatológicos nos dão é tanto, exatamente por essa finalidade que eu vos falei no início. Eu acho que o Senhor quer que nós fiquemos vigilantes à espera, sem sabermos bem como vai ser. A questão do arrebatamento é-nos explicada muito em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. O próprio apóstolo Paulo, recebendo a visão do Senhor, alarga esta ideia do conhecimento que nós temos acerca do arrebatamento. E como sabem, Jesus desce do céu, os mortos em Cristo ressuscitam, os crentes vivos serão arrebatados, seremos todos revestidos de corpos glorificados e o texto nos explica que nós vamos subir com o Senhor Jesus para estar sempre com Ele. Esta é a indicação que Paulo contribui, o contributo que Paulo dá na teologia a respeito destas coisas. Agora vejam, portanto, o portanto vem quando? Já viram onde é que está o portanto? Alguém descobre onde é que está o portanto? As vossas versões têm portanto. Verso 42. Vejam lá, o que é o portanto? É conclusivo. Jesus acabou de falar sobre isto. Ele estava a dizer, eu virei para vos levar, portanto, conclusivamente, reparem o que é que Jesus diz. Vigiai, porque não sabeis
em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Portanto, Jesus está a dizer: estai preparados. Vocês não sabem exatamente quando vai ser. Bem-aventurado aquele servo que for achado a servir, diz o verso 46. Eu estou agora a pôr este versículo de 1 Pedro. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Jesus está a dizer: estejam preparados. E para a semana que vem nós vamos verificar essas parábolas todas. O que é que significa estar preparado? Jesus explica isso contando diferentes parábolas. Como é que nós podemos estar preparados? Mas no verso 26 ele diz: bem-aventurado o servo for achado a servir. Então, meus irmãos, não vai ser assim tão fácil essa ideia de que, ok, esteja eu como estiver, esteja em que estágio da vida cristã estiver, de repente o Senhor Jesus vem levar a sua igreja e eu vou junto, oh que glória! Mas o Senhor Jesus diz-me: Theo, tens que estar preparado, tens que estar vigilante. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós o veremos como Ele é. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Deixa-me fazer esta pergunta, porque esta pergunta eu a fiz a mim próprio, quando eu era mais novo. Tinha mais ou menos entre os 16 para 17 anos. Eu fui confrontado com esta verdade, esta pergunta. E ela mudou muita coisa na minha vida. E a pergunta é essa que está aqui no ecrã. O que é que gostarias de estar a fazer quando Jesus voltar e arrancar da terra a sua igreja com urgência? A tua resposta, assim como a minha resposta, determina a nossa preparação. É para que algumas pessoas, movidas por essa glória de tudo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida ao longo da história, vivem naquele ambiente de mãos ao ar. O Senhor é bom, Ele vai me levar. Só que isso, dito dessa maneira, contraria por completo a importância daquilo que são as palavras do Senhor Jesus. Ou nós somos sérios na maneira como olhamos a verdade da palavra e somos capazes de deixar que o nosso coração fique talvez até perturbado ao enfrentar esta verdade. Ou nós, se queremos responder a esta pergunta de uma forma afirmativa, nós temos que ter cuidado como andamos. Porque ninguém sabe quando o nosso Senhor virá. Eu não vos vou dizer o que é que eu gostava, não vos vou dizer qual foi a resposta que eu dei naquela altura. Porque sabem qual foi a resposta que eu dei? Nenhuma. Eu não sabia o que é que eu queria estar a fazer. Mas uma coisa hoje eu sei. Eu quero estar fiel ao meu Senhor. A mim não me importa muito se vou estar na igreja a cantar naquela hora o hino mais bonito que eu gosto. Não me importa se vou estar em casa num ato de devoção ou até se estou a fazer qualquer outra coisa que agrada ao Senhor. Uma coisa eu sei, quando o Senhor vier, eu não quero ser apanhado desprevenido. Eu quero dar honra e glória ao meu Deus. E por isso, temos que ser sérios na maneira como encaramos a santidade da própria vida cristã. Subiremos? Sim, subiremos, mas que cada um de nós esteja preparado para subir. É isso que Jesus nos pede. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Tu és Deus. Tu nos pediste que nós
ouvíssemos o Teu ensinamento e respondêssemos ao Teu desafio. E é isso que nós queremos fazer, Senhor. Que cada um de nós possa preparar a sua vida de maneira que estejamos prontos para olhar para o alto e ver o nosso Mestre a chamar-nos. Quando se fizer chamada, lá estarei. E eu digo, quando se fizer chamada, Senhor, estou pronto, estarei pronto. Deus, torna sério este desafio dentro do coração de cada um de nós e ajuda-nos a aprender de Jesus e com Jesus, com a ajuda dele, nós conseguiremos e ouviremos as palavras: bendito de meu Pai. Se houver alguma coisa na nossa vida que precisa ser trabalhada, Senhor, a cruz está lá para que nós ali depositemos aquilo que está estragado em nós, aquilo que Tu não aprovas. Alguma coisa nas nossas vidas tem que ser mudadas, transformadas pelo poder de Cristo. Ajuda-nos a levar perante a cruz as nossas cinzas, aquilo que resta das coisas feias das nossas vidas, para, ó Deus, nós estarmos diante de Ti cada dia com a nossa vida totalmente limpa, santificados no Espírito. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.